Olá, meus amigos. Vamos falar sobre o encerramento da lição número 1, a lição que trata sobre as respostas que são procuradas para o grande dilema da criação. Para algumas pessoas, né? Para aqueles que têm fé, aqueles que acreditam no texto bíblico, não existe dificuldade de crer que Deus fez o mundo em 6 dias literais e que descansou no 7º dia. Isso já é visível pela leitura do texto bíblico, mas a lição tem um texto que é o que aconteceu. Geralmente as pessoas querem saber, quando existe um fato curioso, o que aconteceu. Eu me lembro que a minha irmã, ela dizia que um dia estava no centro de uma cidade pequena e havia um aglomerado de pessoas, uma multidão, e as pessoas perguntando o que aconteceu, o que aconteceu. Ela, curiosa, disse assim, eu preciso saber o que aconteceu. E então alguém disse, atropelou, foi atropelado. E ela disse, sabe o que ela fez? Ela usou um artifício. Ela começou a passar, empurrar as pessoas e dizer, dá licença, é meu parente, dá licença, é meu parente. O que aconteceu? É meu parente. Quando ela chegou no local, as pessoas abriram o espaço, era um burro que tinha sido atropelado. Ela disse que pagou um mico muito grande por tentar saber o que havia acontecido de maneira indevida. Quando olhamos o texto bíblico, nós vemos que Deus fez aliança com o seu povo, com várias pessoas, com patriarcas, e para que nós possamos entender a origem dessas alianças, nós temos que voltar ao Gênesis. Por isso que a primeira lição é sobre o Gênesis, com o título O que aconteceu. E podemos dizer com isso, o pensamento de Thomas Watson, que a criação é tanto um monumento ao poder de Deus, como um espelho através do qual podemos ver a sua sabedoria. E o verso áureo foi descrito em Gênesis 1, 26 e 27, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem e a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O mundo criado perfeito, ele foi transformado em um mundo imperfeito. E a pergunta é, o que aconteceu? Por que aconteceu? Aí estudamos ao longo da semana como foi que Deus criou o ser humano de forma perfeita, como foi que ele deu origem às coisas aqui nessa terra. No princípio criou Deus os céus e a terra, criou a matéria do nada, e isso mostra o quanto Deus tem poder. A criatura divina, ou seja, a criatura criada pelas mãos divinas foi o homem. Os outros seres foram criados pelo poder da palavra, mas o homem foi criado pelas mãos divinas. E nenhum outro ser no planeta teve essa criação assim manipulada manualmente, de forma artesanal. Deus criou o homem de forma artesanal. Façamos o homem à nossa imagem. Deus poderia ter usado a palavra, mas preferiu usar, por exemplo, as mãos como assim a forma de esculpir tudo aquilo que estava ali. Se você vai hoje no memorial de Abraham Lincoln, você percebe que a estátua de Abraham Lincoln tem uma iluminação perfeita. E quando foi assim inaugurada a estátua, as pessoas olhavam o rosto de Abraham Lincoln, o grande presidente americano, e as pessoas olhavam e ficavam assim, achando estranho o que estavam vendo, porque o rosto dele parecia deformado. Não era uma deformação da escultura, era uma deformação da iluminação. Melhorar a iluminação, aí aquela estátua ficou assim perfeita, para quem olhava, a visibilidade ficou perfeita. Quando nós olhamos a Bíblia, precisamos da luz divina, a luz da palavra de Deus, para que nós possamos então olhar a criação de maneira assim perfeita como Deus a fez. O ser humano foi feito de maneira perfeita. Deus criou homem e mulher, tá? E Deus então fez uma união perfeita com o ser humano. Deus deu ordem, Deus disse, olha, vocês vão cuidar do jardim, vão assim estar dando nome aos animais, vocês vão estar cultivando, eu vou dar as árvores que dão semente para o vosso mantimento, as ervas do campo, ser-vos-á para mantimento. E Deus então criou ali para o ser humano uma forma do ser humano se alimentar de forma assim natural. Deus também deu ocupação ao ser humano, para que ele pudesse então ter as mãos e a mente ocupada com o trabalho, tá? E depois tivemos o teste da árvore especial, onde Deus então alertou Adão e Eva para que eles tivessem cuidado com Lúcifer. Mesmo assim, Eva foi enganada e Adão então comeu de forma deliberada e consciente o fruto,
para que ele não perdesse a sua companheira. Eles tiveram a permissão de comer de tudo que havia no jardim, mas aquela árvore era vetada como um sinal de obediência, tá? E por isso que essa restrição foi colocada por Deus como símbolo de obediência. As regras foram quebradas. O relacionamento foi rompido entre Deus e o ser humano. Tanto que o homem se envergonhou, teve medo, consequência do pecado. Se escondeu e Deus, com muito amor, procurou o ser humano outra vez, através das palavras, onde estás? Deus sabia onde o homem e a mulher estavam, mas chamou de maneira amorosa para que eles pudessem então se revelar e Deus mostrar então o seu grandioso amor. Em tudo isso nós vemos que Deus tem um amor muito grande pelo ser humano. E quando nós resumimos a lição e fazemos esse apanhado geral, nós percebemos que o aprendizado foi absolutamente útil para todos nós. Porque nós enxergamos como tudo aconteceu. E a forma como aconteceu mostra que Deus não largou o ser humano assim, com suas mazelas, com seus pecados, com sua desgraça. Pelo contrário, Deus ele mostrou que também sofreu com a questão do pecado do ser humano. Uma vez o menino cometeu um erro muito grave e o pai então teve que castigá-lo. Ele roubou um chocolate num supermercado, o pai percebeu e fez o menino ir lá, pagar o chocolate, mas o pai disse, você vai ficar de castigo, você vai dormir essa noite no porão. E o menino, ele argumentou, mas o pai disse, filho, desculpa, mas você cometeu um erro muito grave, você vai dormir no porão. E o menino pegou o colchonete, foi para o porão, e quando foi meia-noite, o pai desceu ao porão, o menino estava acordado. A janta não havia sido tocada, e o menino rogou, pai, deixa eu voltar para minha cama, eu nunca mais vou fazer o que eu fiz. O pai disse, filho, o pai não pode tirar esse castigo de você. Mas o pai vai fazer o seguinte, o pai vai viver o castigo com você. Eu vou sofrer o castigo com você. Foi lá, pegou outro colchonete, deitou do lado do filho e os dois passaram a noite no porão. Deus, quando viu o ser humano pecando, Deus sofreu com essa transgressão. E Deus então criou a solução. Ele disse, eu vou mandar o descendente da mulher. E esse vai lá na frente, ser ferido no calcanhar pela serpente, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Será um símbolo de salvação. O descendente da mulher vai salvar o ser humano. Então, Ellen White, escrevendo sobre isso, falou, a vinda do Salvador foi predito no Éden, quando Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa. Aguardavam-lhe o pronto cumprimento. Saudaram alegremente seu primogênito, na esperança de que fosse o libertador, mas o cumprimento da promessa demorava, século após século se passou, até que cessaram as vozes dos profetas, porque chegaram o tempo de Jesus nascer. Meditações Matinais, de 1977, na página 7. Deus sempre planejou estar com a humanidade. Ele sempre esteve acompanhando, mesmo com a transgressão. Ele continuou a conduzir seus filhos na direção do cumprimento da promessa que ele dera lá no Éden. Foi a primeira aliança feita com o ser humano, foi a aliança da promessa de um libertador. E depois que os profetas pararam de falar, diz o texto bíblico em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo. Graças a Deus. Deus se revelou, falou com o ser humano através do seu Filho. Né? O pastor Mackenzie estava oficiando uma santa ceia num acampamento. Quando ele percebeu uma moça visivelmente abatida, sentada num canto, olhando o cerimonial sendo feito. E o pastor fez a primeira pregação e depois convidou as pessoas para o lava-pés. E aquela moça assentou-se ali, assentada ali com a cabeça baixa, e o pastor disse, você não vai participar do lava-pés, da Santa Ceia? Ela disse, pastor, eu sou uma mulher impura, sou chamada mulher de vida fácil, eu sou uma prostituta. Eu não mancharia os símbolos da Santa Ceia com minhas mãos impuras. O pastor disse, mas minha querida, foi para pessoas como você que Jesus morreu. Venha, vamos participar da Santa Ceia. E aquela moça relutou um pouco, mas o pastor disse, vamos, o sangue de Jesus tem poder para nos lavar de todo pecado. E ela aceitou e participou da Santa Ceia, e depois no final se regozijou com a bênção do perdão de Deus. Se tornou depois uma excelente irmã da igreja, depois se tornou uma missionária
para pregar o Evangelho, uma obreira pregando o Evangelho às pessoas que precisavam de salvação. Veja como Deus consegue assim alcançar os corações. Eu lembro que fazia uma semana de oração na igreja, quando na sexta-feira eu estava dentro arrumando as coisas e Deus tocou no meu coração. Vai lá fora, tem uma pessoa que você tem que convidar. E tinha um jovem nessa igreja que estava levando todos os jovens para o mau caminho. O pastor da igreja passava às vezes de madrugada e encontrava esse moço liderando assim, uma turminha de jovens da igreja. Haviam ido para baladas e estavam usando até bebida alcoólica e até cigarro, alguns deles. O pastor chamava atenção, mas não adiantava. Mas naquela noite de sexta-feira, ao terminar a semana de oração, Deus disse no meu coração, hoje é dia de Santa Ceia, vai lá fora, tem alguém que você deve convidar. Quando eu saí fora do portão da igreja, eu olhei para os dois lados, eu vi na esquina aquele moço. E Deus disse, vai lá falar com ele. Eu fui lá e disse, olha, eu vim convidar você para a Santa Ceia. Eu quero lavar os seus pés. Ele disse, Gilberto, eu sou uma pessoa muito impura, já estou longe de Deus, para mim não tem mais jeito. Eu falei, tem sim. Venha, dá uma chance para Deus. E então eu peguei pelo braço e disse, vamos lá. Você vai lavar os meus pés, eu vou lavar os teus pés. Depois você vai tomar a Santa Ceia. Ele disse, isso aí não vai prestar. Eu disse, vai prestar sim, porque Deus é que me mandou vir falar com você. Eu lavei os pés dele, ele também lavou os meus, participou da Santa Ceia, e eu ao lado dele, e Deus tocou naquele coração. E no final ele estava muito emocionado, e disse, obrigado Gilberto, porque você foi atrás de mim. Eu nunca imaginei que eu pudesse tomar a Santa Ceia do jeito que eu estava. Deus vai te abençoar. Deus tomou na sua mão e deu, junto com você, o primeiro passo para a sua restauração. Ele achou que isso foi maravilhoso. E ele realmente tomou juízo, porque voltou a estudar, se tornou professor de matemática e leciona hoje na escola adventista. Se tornou um dos grandes regentes de um dos maiores corais aqui da nossa igreja. E eu fiquei muito feliz. Um dia, com ele disse, muito obrigado, porque você me conduziu a Jesus outra vez. É o que Deus faz, é o que Deus tem feito através do sacrifício do seu Filho. Aquilo que foi prometido lá no Éden se cumpriu na cruz, na ressurreição, e Jesus nos deixou como instrumento para falar às pessoas de que o que aconteceu para que nós pudéssemos um dia ter de volta a vida eterna. Muito bem, por isso podemos dizer obrigado, Jesus, por seu sagrado sacrifício e porque o Senhor se doou por nós na cruz. Obrigado a Deus, porque deixaste o Espírito Santo para nos ajudar na tarefa da salvação. Que Deus abençoe você, que você tenha um feliz sábado e o que aconteceu, que seja para a nossa salvação. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela lição que tivemos essa semana. O que aconteceu? Como o mundo ficou desse jeito? Nós já entendemos, pelo poder da palavra, e entendemos que Jesus se tornou a nossa salvação. Obrigado por isso, que o Senhor seja louvado. Nos abençoe aqueles que estão nos assistindo, abençoe os que estão doentes, precisando do teu poder, do sopro de vida para a restauração. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenha uma sexta-feira abençoada e um sábado feliz amanhã. Obrigado por sua atenção. Até amanhã.